Esse é um dos piores erros que você pode cometer em toda a sua comunicação e quando você está num relacionamento com outras pessoas, seja profissional, seja pessoal. Então vem comigo. Alô você, eu sou Paulinho Siqueira, esse aqui é o CoachCast Brasil e hoje nós estamos no ar aqui com quase 1.700 episódios já publicados. É muita coisa para você, é muita coisa para mim e isso só seria possível se nós tivéssemos metodologia, técnica, paciência e muita disciplina. Às vezes nós falha, às vezes nós erra o episódio, às vezes a gente erra o episódio, mas não tem problema algum. Nós vamos corrigindo isso dia a dia. Você sabe que muitas pessoas da área técnica, principalmente, ou médicos ou advogados, eles tendem a falar um dificultez, a palavra da mais voltada para aquele tipo de pessoa. Mas eles esquecem que estão falando com pessoas comuns, com pessoas normais, assim, com você do dia a dia. Então fica meio difícil quando a gente começa a colocar algumas palavras mais rebuscadas no nosso vocabulário. Bem, sabe, uma coisa eu aprendi nessas eleições. Não adianta você ser inteligente se você não souber falar. Apesar que muitas das coisas que acontecem nas eleições e nas narrativas, eles acabam falando de um jeito que parece ser inteligente, ou que parece ser o que você quer ouvir, ou o que você precisa ouvir. Uma da prática mais vista é no debate. Quando perguntado sobre alguma coisa, o político desvia todo o assunto e começa a falar de não sei o que, contar uma história e ocupa todo o tempo do debate e ele acaba acusando o outro daquilo que ele não fez, ou daquilo que ele fez, mas que o outro não deveria ter feito também. E eles acabam ali se degladiando, um acusando o outro. Na verdade, o acusamento, a acusação, o modo de se expor ali no debate é apenas para que eles possam desviar a atenção dos seus próprios erros ou daquela coisa que talvez ele não saiba naquele momento ou que talvez ele não esteja esperando aquele tipo de pergunta. Embora a equipe de comunicação de cada político deveria ter preparado muito bem cada um para que eles pudessem saber qual tipo de pergunta que poderiam abordar ali e como que eles sairiam daquela resposta. Eu não vou falar aqui dos nomes, dos personagens, das pessoas que estão por aí. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou explicar a maneira de 3 candidatos falarem, se comunicarem e você vai ter que adivinhar. E vai lá no meu canal do YouTube, youtube.com, o CoachCast Brasil, vai lá no canal do podcast. Se você não é cadastrado lá, inscrito, né? Inscrito que fala. Se você não é inscrito lá, vai, se inscreva e participe do nosso canal. Comente lá e eu quero saber qual é o candidato número 1 que eu fiz, qual é o candidato número 2 e qual é o candidato número 3. São 3 tipos de comunicação diferentes. Eu não vou me dar aqui ao prazer de imitar cada um dos candidatos, tá ok? Mas já dá pra você perceber que às vezes um candidato, ele vai mais direto ao ponto. Ele fala as coisas às vezes sem filtro, sem pensar e muitas vezes machuca as pessoas porque elas são magoadinhas. As pessoas de hoje em dia são mais fraquinhas, são mais melindrosas, então nós temos que tratar eles com mais tato, com menos tato, mas eu vou dar uma paulada mesmo e falo as coisas sem pensar, tá ok? Bem, se você sabe quem que é esse candidato, já escreve aí quem é o candidato número 1. Agora tem candidato que ele fala de um jeito diferente e minha voz tá ficando muito rouca agora e ele tem a língua presa igual o outro, tem a língua meio presa, mas é tática de guerra pra gente falar, pra nós falar igual o povão, pra que o povo saiba que a gente tá falando com eles e que eles se identifiquem com a gente, o povo das massas, e a gente sabe que o pobre vai voltar um dia a comer picanha que nunca comeu e que um dia as pessoas vão voltar a voar de avião que nunca voou. Nossa. Pelo amor de Deus. Agora tem um outro que fala as coisas assim, e que vai falando de um jeito que pode ser incontestável, inconcebível, e pode ser que você difere o jeito das pessoas falar. Porque uma maneira de você incontextualizar as coisas que são incontestavelmente, eu não consigo nem falar do jeito que o cara fala. Mas é assim, o terceiro candidato é aquele que fala difícil pra caramba e as pessoas não o entendem. No episódio passado eu falei sobre a linguagem universal, sobre como pessoas da área técnica, advogados, médicos, poderiam falar de uma maneira diferente. E dei até o exemplo do Paulo Musi. Agora, nesse caso dos políticos, o que você está achando desses debates? O que você compreendeu desses debates? Não compreendeu nada.
Agora, veja só, eu imitei aqui 3 pessoas. Tentei imitar 3 pessoas. O jeito de falar, a maneira de falar, até difícil até de imitar, porque precisa, acho que, de mais treino, mais paciência para poder até ouvir essa pessoa. Só que, veja, todo o contexto, todo o público, a narrativa que é construída, a história que é construída em volta de cada um dos políticos, no caso, de cada um dos personagens, serve para nós, como pessoas, entendermos que às vezes nós podemos ser diferentes e agir diferentes para públicos diferentes, sem perder a nossa essência, porque pode crer uma coisa, esses políticos que eu falei com você agora, que eu te expliquei agora como eles se comunicam mais ou menos, eles muito que parece que, junto com outras pessoas de um outro público, de um outro contexto, eles vão se comunicar de uma maneira diferente, ou pelo menos é o que se esperaria. Mas sempre sem perder a sua essência. Se você não sabe com quem eu falei, quem eu imitei, vai lá no meu Instagram, fala pra mim, Paulinho, eu não sei quem você imitou. Vai lá pra mim, reclama lá no meu Instagram. Paulinho, ficou muito ruim sua imitação. Vai lá pra mim no meu Instagram, @opaulinhosiqueira. Se você sabe quem eu imitei, vai lá no Coachcast Brasil, no YouTube. Tem uma foto minha no canal, viu? Tem uma foto minha lá, e você vai lá, clica lá, se inscreve e diga nesse vídeo qual é o personagem número 1, o número 2 e o número 3. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e vamos juntos. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.